Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje a gente vai falar sobre essa situação difícil, né? Sobre você ter vontade de ter filho e o seu parceiro ou sua parceira não. E aí, como que a gente constrói um relacionamento? Como a gente pensa em futuro se a gente tem essa divergência desde já, né? Para onde vamos, que ideias fazemos? Será que há um acordo? A saída? Vamos pensar um pouco sobre isso. Um grande primeiro entendimento é nós nos perguntarmos sobre o que estamos falando. É importante porque quando a gente está falando então de ter filhos ou não, a gente está dizendo sobre pessoas que refletem sobre coisas importantes da vida, né? Porque ter filho é um projeto de todo o tempo de vida, né? De longuíssimo prazo, desde todas as fases, desde o que muda na sua vida, o que muda no relacionamento. E cada um tem seus motivos para querer ou não querer. E entender sobre o que estamos falando é compreender um pouco do motivo mais profundo de cada um, em vez de ficar só no desejo. Ele quer ou não e acabou. Não. Sobre o que fala querer e sobre o que fala não querer. Em geral, muitas vezes, quem quer vem de um lugar mais afetivo, mais emocional. Talvez pela constituição familiar, talvez pelas fantasias que faz da maternidade, da paternidade, que é bastante natural, vem no sentido mais emocionado. Eu quero ter por isso, por aquilo, e passa pela vibração mais afetiva. E muitas vezes, quem não quer, passa por sentidos mais racionais, porque faz uma leitura mais objetiva da coisa e vê que, olha, dá trabalho mesmo, é uma grande responsabilidade, gera muito custo, enfim. Em geral, essas bases direcionam um pouco dessas vontades ou não vontades. Mas aí, entender dentro desse relacionamento sobre o que cada um está falando ajuda muito para que juntos entendam quais são as possibilidades de cada um, de ceder um ponto, de não ceder. Talvez a pessoa tenha uma ideia sobre a maternidade e a paternidade que ela nunca conversou sobre isso, talvez a outra não. Então, trazer o assunto à mesa e entender os motivos de cada um das suas decisões, ainda que possam ser provisórias, decisões antecipadas, mas por que hoje elas pensam dessa forma. Com esses materiais, com essa conversa, a gente, além de ter empatia um sobre o outro, porque todas as opiniões, sensações e visões são válidas, a gente consegue entender melhor quais são as possibilidades. Há possibilidade ou não? E é justamente esse o próximo passo, entender as possibilidades. Bom, se vocês alinharam o discurso, entenderam sobre o que cada um está dizendo quando quer ou não quer ser pai ou mãe, e aí você pode, então, ter análise das possibilidades que vocês têm. Eu estou dizendo isso porque tem vários fatores que podem guiar essa decisão. Quanto tempo tem pela frente, né, para ter uma gestação saudável, se vocês têm esse tempo, se vocês são jovens, se vocês já são um casal mais velho, se estão mais na iminência de decidir ou não, e se essas vontades são flexíveis ou não. De repente, através das conversas, a pessoa nunca desejou, nunca pensou nisso, mas conversando viu que, olha, talvez seja legal, talvez possa ser, talvez constituir uma família com você, porque encontrou uma parceira legal, um parceiro legal, passe a ser uma possibilidade. Então, normalmente, quando a conversa chega de primeira, a gente está cheio de certezas muito individuais. E quando a gente começa a abrir para discutir as possibilidades de fato, a gente começa então a cogitar as outras possibilidades de fato, quais são as chances, quais são os caminhos possíveis. Sem esse entendimento das possibilidades, nós estamos dando um passo sem base, tanto para sim quanto para não. E claro, essa é uma decisão, como eu estava dizendo, que muda uma vida, muda um roteiro de uma história. E aí, bom, cabe a vocês entenderem se de fato não há possibilidade nenhuma dessa pessoa desejar e a outra quer muito ter de toda forma, a gente está falando de rumos de vida bastante contrários, né? Que não se encaixam numa missão que é tão feroz, né? Ela é muito importante, ela é muito intensa. Não dá pra gente ter filho só por ter, só porque o outro queria e tudo mais. Aí a gente pode falar de uma ruptura da relação? Talvez sim, porque é um caminho importante às vezes para uma pessoa viver essa experiência e para outra é totalmente o oposto. Agora, não antes de entender não só a empatia dos porquês, mas as possibilidades reais que vocês podem ter pelo futuro. Mas para se proteger dessa decisão jamais definitiva, por exemplo, de uma ruptura, a minha sugestão é cuidado para não antecipar essa decisão. Porque você imagina que talvez vocês tenham tempo pela frente, talvez vocês tenham anos para pensar, talvez não sejam muitos anos, talvez tenham 1, 2 para decidir, talvez tenham muitos, 10 anos para decidir, são um casal super jovem, que às vezes a gente tem uma ideia de que quer ter filho com tantos anos, mas pela aventura da vida, biologicamente, talvez a gente tenha mais tempo do que a gente planejou. Enfim,
O que eu quero dizer é, não decidam agora o que vai acontecer mais para frente. Claro que se tiver uma decisão que está afetando o relacionamento de vocês, então tipo assim, eu quero tender para esse rumo e essa pessoa não, ela sempre afirma que não, tal, talvez seja desgastante para você vivenciar esse lugar, porque você vai crescer e se desenvolver ali nessa relação sempre já com essa negativa. Agora, de repente, outra pessoa diz um não, mas fala assim, não, mas a gente pode ir conversando, pode ir vendo e tal, vai dar flexibilidade de ambos. Eu já vi vários casais tendo muitos destinos diferentes em situações como essa. Eu já vi casais que um mudou de ideia e decidiu ter, um mudou de ideia e decidiu não ter. Já vi casais se separando porque um não queria e já vi inclusive pessoas se separando porque não queria e depois quis. Aí não sei se voltou para ter com essa pessoa ou se foi formar outra família, mas todos os caminhos são possíveis. Mas não antecipe. De repente você está vivenciando uma relação legal, de entendimento, de construção, e o ser humano é mutável. E ele pode encontrar uma possibilidade de uma hora querer ter, outra hora não, e isso tem sendo discutido. Isso é um projeto de família, um projeto de relacionamento, e isso não se faz individualmente. Uma relação precisa dessa troca. Você impor com toda a certeza absoluta o que você deseja, sem discutir com seu parceiro, seria muito egoísta de uma relação bastante invisibilizada um pelo outro. A gente não está falando disso. Manter os desejos, mas antes de qualquer decisão, alinhar, conversar e dar o tempo de maturação para tomar uma decisão mais certeira sobre o destino de vocês. Olha, para tudo fluir muito bem, é bastante importante a gente não seguir uma idealização da vida. A gente segue, às vezes, muito rígido com o que a gente deseja encontrar, viver. Claro, a gente faz um desenho mental perfeito, né? A gente cresceu vendo os filmes tão lindos e maravilhosos dos casais que dá tudo certo e tudo mais. Calma. A vida real exige adaptação, exige conversa, exige entendimento entre os nossos sonhos. E vivenciar empecilhos sobre isso faz parte. Agora, se alinhe sempre com conversa e com flexibilidade, sem colocar uma pedra logo no caminho, sem rasgar tudo, sem sair derrubando todas as coisas. Não, diálogo e preservando o seu desejo, para que no final das contas a sua decisão seja sempre alinhada com o rumo da vida que você deseja seguir e que ele possa se concretizar. Bom, espero que tenha ajudado com esse vídeo, convido você a curtir ele, a se inscrever aqui no canal e comentar aqui, me fala o que achou, quais são as suas sensações, a sua história, se ficou alguma dúvida também, vai ser um prazer te responder. Eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijão.